Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que tenham feito uma excelente prova. Eu vou corrigir as questões da prova amarela de hoje, tá? Vou dividir em 3 partes para o vídeo não ficar muito longo. Essa é a primeira parte, são as questões 136 até a 150. E ainda hoje, daqui a uns minutinhos, as partes 2 e 3 vão sair e os links estarão na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Bom, todo mundo falou que foi bem cansativo, bem puxado, né? Mas a gente vai fazer a resolução questão por questão, vai comentar bonitinho com vocês e espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiver, deixa nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira questão aí de matemática, ela falava assim: um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo da produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Aí ele dá o gráfico, né? O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. Esse menos muito ruim, né? Poderia ser um hífenzinho curtinho, mas ele deixou esse tração aí grande. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Então ele te deu um gráfico ali, receita e custo. Eu vou fazer uma cor um pouco mais vibrante aqui, ó, só para a gente distinguir melhor, tá bom? O custo eu deixei de vermelhinho porque é gastos, né? E aí a gente tem essa parte aí do gráfico e ele pergunta qual desses 5 gráficos é o lucro, né? Então o que vocês tinham que saber? Vocês tinham que saber que lucro, né, nada mais nada menos tudo que a gente arrecada, que a gente chama de receita, menos tudo que a gente gasta, que são nossos custos. Certo, mas olhando o gráfico, a gente tinha que ter noção de 2 pontos principais. Quais são esses 2 pontos? Esse aqui e esse, onde o x, ou abscissa, né, era 5 e 15. O que tem nesses 2 pontos, gente? Se a gente fosse ver, pronto. Se a gente fosse ver, esses 2 pontos, o custo e a receita são iguais. Então, vou chamar de x, tá? X igual a 5 e x igual a 15, a gente tem receita igual a custo. Se receita é igual a custo, o nosso lucro não existe. Nosso lucro é igual a zero, tá? E os únicos gráficos que o lucro é igual a zero no ponto 5 e 15, quais são, gente? Ó, a letra A tudo bem, tá vendo que no 5 e no 15 o lucro é zero. Na letra B também, na letra C também, na letra D não, né? Aqui já não pode ser. E nem na letra E, já não pode ser. Ficamos já entre 3. Aí ele fala, ó, que entre 5 e 15, o que acontece entre 5 e 15? Entre 5 e 15, quando x é igual a 5 e quando x é igual a 5, é igual a 15, nesse intervalo, percebam que o custo é maior do que a receita. Então, se eu tenho mais custos do que o que eu arrecado, então o meu lucro vai ser negativo, né? Vai ser menor do que zero. A gente fala que a gente teve um prejuízo. E entre 15 e 30, o que acontece nesse gráfico entre 15 e 30? Entre 15 e 30, se vocês forem ver, ó, tá vendo que eu tenho mais receita do que custo entre 15 e 30, certo? Então, entre 15 e 30 eu tenho mais receita do que custo. Logo, eu tenho receita maior do que o meu custo. Se eu tenho receita maior do que o meu custo, o meu lucro vai ser positivo. Eu estou arrecadando mais do que estou gastando. Então, pronto, já temos a resposta. Por quê? Entre 5 e 15 tem que estar negativo e entre 15 e 30 tem que dar positivo. A única resposta possível é a letra A, porque a letra B é o contrário, né? É positivo e negativo. E na letra C, positivo, positivo, não pode. Letra A, essa é a resposta. Beleza? A próxima é uma questão que ele fala. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançar o plano da base. É o Tetris, né?
só que aí é um Tetris tridimensional. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justa posição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em 3 planos quadriculados perpendiculares entre si, durante sua descida. A figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados durante sua descida é. Então, assim, essa é uma questão meio chata, porque a gente tem que analisar, olhar esse objeto e perceber ele na descida. Então, na descida, perceba aqui ó, que a letra A já não pode ser. Por quê? Se esses dois aqui representam esses dois, eles deveriam acompanhar esse plano aqui, ó, deveria estar pintado aqui, ó. Tudo bem? Por quê? Ó, vou apagar o que eu fiz. Tá vendo que aqueles dois quadradinhos tinham que acompanhar o plano, não estão acompanhando. Letra A não pode ser. A letra B, mesma coisa. Tá vendo? Ele teria que acompanhar aqui, né? E não acompanhou. Então não pode ser a letra B também. A letra C, será que pode ser, ó? Ah, já também não pode, porque... não pode, porque aqui deveria estar pintado 2, né? E aqui deveria estar esses 2 pintados, e não um só. Então a letra C também não poderia ser. A letra D, ali temos os 2 pintados. Ah, só que a base, né? A base aqui, ó. Tinha que ter 2 quadradinhos pintados aqui no da esquerda, né? E não só um. Tá vendo? Será que não é nenhuma? Eita. Vamos ver a E, né? Aí, beleza, ó. Os dois daqui estão pintados aqui. Tem esse quadradinho aqui que está aqui sozinho, beleza? A base dele, vamos ver a base agora. A base aqui embaixo tem dois. Tem um aqui sozinho, que está aqui, beleza? E que mais? Agora a gente vai olhar para o plano da frente, né? Aqui ó, tem dois, tem um sozinho, um sozinho. Então a letra E bateu todos os planos bateram. Era só visualização. Tudo bem? 138, se não tiver espaço eu resolvo aqui do ladinho, tá? Vamos ler junto? Vamos lá. Um clube deseja produzir miniaturas em escala. Opa, miniaturas em escala. Tá. Miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base da madeira. Tá na figura 1 ali o desenho, né? Tá. O troféu tem 100 centímetros de altura, isso aí ele não colocou, então a gente coloca. 100 centímetros, beleza. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Tá? Então eu vou fazer, tá vendo esse troféuzão aí à esquerda, a figura 1? Eu vou fazer uma réplica, que é uma miniatura pequena, né? Se a miniatura é pequena, mas tá, eu vou fazer uma miniatura nessa caixa de vidro do lado, tá? E aí ele falou, indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Então você vai colocar aqui o mesmo troféu, né? Você vai fazer o mesmo troféuzinho aqui, tal, com a bolinha aqui em cima. Só que essa distância das paredes tem que ter 1 centímetro de distância, ele está falando, pelo menos, né? Tá.
Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa da caixa de vidro. Então aqui, ó, além desses 1 centímetros da base, tem que ter 2 centímetros de altura aqui, né, de uma folga, né, para a tampa. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro, ele quer saber aquele X ali, que é aquela interrogação, né? Tá. Então, gente, o que que a gente vai ter? A gente vai fazer uma réplica, uma miniatura ali pequenininha daquele negócio. E tá vendo a base que tem 50 e 50, né? Centímetros. Se tem que ter... Eu vou fazer, ó, questão 138 aqui. Opa. Questão 138 eu vou colocar aqui. A base da nossa caixa de vidro, se vocês forem notar, ela tem 8 por 10. E ela tem que ter pelo menos 1 centímetro de folga em cada canto, né? Então, quem que eu vou pegar? Vou pegar a menor medida, que é o 8. E aí, a base da minha miniatura, ela tem que vir aqui, né? Só que tá vendo que a base é quadrada da miniatura? É 50 por 50? Então... então vai ter que ficar um espacinho ali, né? Se tem que ser uma base quadrada e tem que ter 1 centímetro, vocês concordam comigo que tem que ter 6 por 6 aqui? Porque tem que ser quadrada, né? O que eu quero dizer é assim, esse carinha aqui de dentro, que vai ser a minha base do troféu, ele é quadrado, porque esse quadrado aqui, ó, esse é um quadrado, quer dizer, tem 50 por 50. Então, esse pintado aqui tem que ser quadrado também. É que na minha figura está retângulo, né? Mas tem que ser quadrado. E ele tem que ter 6 por 6. 6 por 6. Tá. Como eu vou fazer uma miniatura em escala, eu vou fazer o seguinte. Os 6 centímetros na minha escala, eles estão representados pelos meus 50 centímetros da taça normal, da taça real. Então, a minha altura da taça, que é 100 centímetros na vida real, na realidade, né? Vai ter que ter X centímetros de altura aqui para cima, né? Para ficar a bola aqui em cima, eu vou colocar aqui que vai ter um X. Tudo bem? Esse X vai ser de quanto? Tem que fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Então vai ficar 50x, multiplica em cruz, né? É igual a 6 vezes 100. Posso cortar um zero com um zero para facilitar a minha vida. 5x é igual a 6 vezes 10, 60. 5 vezes quanto dá 60? X é igual a 12. Então 12 centímetros é a altura da nossa miniatura. Só que ele não perguntou quantos centímetros é a nossa miniatura. Ele falou a medida da altura da caixa. Lembra que tem que ter 2 centímetros de folga? Então são os 12 da miniatura, que vai lá, mais os 2 da caixa de folga, né? Então quanto que tem que ter a minha altura da minha caixa? A altura da minha caixa tem que ter 14 centímetros. Letra B de bola. Tudo bem, gente? São os 12 da minha miniatura mais os 2 de folga. Essa é a altura da minha caixa. A 139, uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Ele deu uma inequação e também ele deu uma outra parte ali, das quais H é a altura do degrau, denominada espelho, e B é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Tá? H é tipo a alturinha do degrau e a B é a base, né? É o quanto de espaço você tem para colocar o pé. Tá bom. E ele fala assim, por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo H igual a 16. Então ele já afirmou, o H vale 16.
As unidades de H e B estão em centímetro. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é... Tá, então eu vou copiar e vou resolver a 139 aqui, do ladinho também. 139. Ele deu aquele módulo de 2H mais B menos 63,5 menor ou igual a 1,5. E ele falou que o H vale com certeza 16, né? Tudo bem? Ó, ele dá essa informação aqui embaixo. H igual a 16. Então vamos substituir H por 16. Então vai ficar 2 vezes 16 mais B, menos 30, menos 63,5, menor ou igual a 1,5. 2 vezes 16 é 32. 32 mais B, menos 63,5, menor ou igual a 1,5. Fazendo a continha, 32, então vai ficar B. 32 menos 63,5 dá menos 31,5, menor ou igual a 1,5. Questão de módulo, né? Isso aí é um módulo. Quanto que é um módulo de B menos 31,5 menor ou igual a 1,5? Isso aí é teoria, né, gente? Se eu falo para vocês que o módulo de alguma coisa, vamos supor, o módulo de x é menor ou igual a A, então eu tenho que fazer isso aqui. Menos A menor ou igual a x menor ou igual a A. Né? Reta numérica. Lembrando, né? O menos A está aqui e o A está aqui. O módulo não existe negativo, né? Ele sai sempre positivo. Né? Quando sai do módulo, o valor é absoluto, então não existe negativo. E a gente tem que fazer essa regrinha aplicada ali. Se eu aplicar essa regrinha ali, vai ficar menos 1,5, menor ou igual a B menos 31,5, menor ou igual a 1,5. Tudo bem? Então vai ficar... Com isso aqui, o que eu consigo fazer? Eu posso passar esse menos 31,5 por ambos os lados, só que somando, né? Meio estranho, né? Mas isso é válido. Então aqui vai ficar como? Vai ficar menos 1,5 mais 31,5 dá 30 positivo. Menor ou igual a B, menor ou igual a 1,5 mais 31,5, 33. E bateu, né? 30 e 33, resposta letra 30 e 33, resposta letra C. Aí temos aqui também muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, entre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computador. Tipo A informa a quantidade X de litros para percorrer 100 km. Tá, então ele gasta 6 litros para fazer 100 km. Ele vai informar isso. E o tipo B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então ele fala, a cada 1 litro faz 16 quilômetros, por exemplo. Tá? Um veículo utiliza o computador do tipo A e ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação X sobre 100. Ok? Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Tá, então ele fez assim, ele fez quantos litros ele gastou para percorrer 100 km. Né? Ele gastou X para percorrer 100 km. Isso é o tipo A. Aí ele fala assim, e se fosse no tipo B, o que ele mostraria? O B não fala que 1 litro ele faz X quilômetros, né? Ou no caso Y quilômetros aqui, para não confundir com esse X. Então a gente vai usar regra de 3. No tipo A, ele falou que fez o quê? Aqui a gente coloca litros e quilômetros. No tipo A, ele falou que fez X litros com 100 quilômetros.
No tipo B, ele faz o contrário. Ele fala, para cada 1 litro, ele faz não sei quantos quilômetros. Eu vou chamar de Y, para não confundir com aquele X, tá? Multiplica em cruz, a gente tem xy é igual a 100 vezes 1, dá 100. Como eu quero saber o y, eu não quero saber o x, eu vou falar que y é 100 dividido por x. E aqui acabou. É isso que o computador de bordo vai mostrar. 100 sobre x, letra C. Tudo bem? Questão 141. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. Enfim, amigo secreto, né? A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Tá, gente? Então, assim, esse aqui, a primeira pessoa, então são 10 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero que a primeira pessoa a ser sorteada seja um dos casais, né? Uma pessoa do casal. Essa aqui é especialzinha. E a última a ser presenteada seja também do casal, né? Também é especial isso aí. Tá. O que a gente pode concluir então? Para a primeira pessoa ser do casal, só tem duas pessoas que são do casal, né? Então, são 2 em 10 possíveis. São 10 pessoas ao todo. Depois elas vão sortear uma pessoa, só que ela não pode sortear a do casal aqui, essa última. Ela é especial. Então, quantas são as possibilidades que ela tem? Sobraram 9 pessoas, só que ela não pode sortear a última, então ela só pode sortear 8. 8 em 9 que sobraram. A próxima pode sortear 7 das 8 que sobraram. A próxima pode sortear 6 em... e assim vai. 6 em 7, 5 em 6, 4 em 5, 3, né? 3 em 4, 3 em 4, 2 em 3, 1 em 2 e a última, sozinha, vai ter que ser a sorteada que a gente excluiu ela de todos os sorteios. Então a primeira sorteou, são duas possibilidades. Ela pode sortear quantas na próxima? Ela pode sortear qualquer uma, desde que não seja o casal dela, né? Então ela pode sortear das 9 opções que tem, pode sortear 8. E aí, ó que beleza, dá pra simplificar todo mundo aqui, ó. Simplificar todos. Sobrou quem? Sobramos só 2 em 90, né? 2 vezes 1, vezes 1, 2. 10 vezes 9, vezes 1, 90. Aí simplificando, 1 sobre 45. Resposta letra B de bola. 142. 3 amigos André, Bernardo e Carlos moram em um condomínio fechado em uma cidade. O quadriculado representa a localização das suas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua cidade, da sua casa, até a casa de Bernardo, sem passar por Carlos, ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima. Então não pode deslocar nem para a esquerda nem para baixo. Bom, então o André ele quer ir até o Bernardo lá em cima. O A quer ir para o B, só que ele não quer passar em C. O que a gente vai fazer? Gente, isso aqui é questão de permutação. Sempre cai no Enem, sempre. Sempre cai em Enem, em outros vestibulares. Quantos movimentos o André tem que fazer? Ele pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Independente do caminho que vocês peguem,
sempre ele vai fazer 7 movimentos. E desses 7, perceba que são 4 para a direita, sempre 4 para a direita e 3 para cima. Vou escrever com as setinhas, né? 4 para a direita e 3 para cima. Tá bom. Só que ele não pode passar pelo C. E como que ele vai passar pelo C? Então, esse aqui é o movimento que o André vai fazer até o Bernardo. Só que ele não pode passar pelo Carlos. E para passar pelo Carlos, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer 2 para a direita, 2 para cima. Qualquer coisa que você faça 2 para a direita, 2 para cima, ele cai no Carlos. Mais quem? Mais mais 2 para a direita e 1 para cima. 1 para cima. Então o que ele não pode fazer? Ele não pode fazer essa sequência aqui. 2 direita, 2 cima e depois 2 direita e 1 cima. Se ele fizer isso, ele está fora. Então a gente vai fazer permutações com repetição. Porque é como se eu tivesse direita, 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 cima, 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 cima. Tá vendo que aqui eu vou permutar, eu vou trocar de lugar esses 7 elementos? Então, a gente vai fazer uma permutação. Todos os caminhos possíveis, até passando pelo Carlos, tá? Quais são todos os caminhos possíveis? É uma permutação de 7, onde se repetem 4 para a direita e 3 para cima. Então, é 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, e aí desenvolve. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 parou. Por que eu parei? Porque tem um 4 fatorial embaixo. E o 3 eu desenvolvo. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Simplifico o 4 fatorial com 4 fatorial. E também quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 dá 6. Eu posso cortar com carinha de cima. O que sobrou? Em cima sobrou 7 vezes 5. E embaixo sobrou 1 só. Então dá 35. Então são 35 caminhos possíveis. Mas nem todos servem, né? De todos os caminhos possíveis, eu quero saber quais não passam pelo C, que são esses aqui, né? Então a gente vai ter uma permutação de 4, né? 2 a 2, porque ele vai se movimentar 4, depois 2 a 2, vezes permutação, ele vai fazer mais 3 movimentos, repetindo 2 vezes para a direita. E aí tem que montar cada um aqui, né? Esse carinha aqui é 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 4 vezes 3, 12 vezes dá 24. 24 sobre 4, né? Dá 6. E o outro dá 3 fatorial sobre 2 fatorial, que dá somente 3. Então 3 vezes 6 dá 18. Então dos 35 caminhos possíveis, 18 ele não pode fazer. Se dos 35, 18 ele não pode fazer, logo 35 menos 18 dá 17 caminhos que ele faz sem passar pelo Carlos. Resposta letra C. 143, uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. E aí fez uma pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material conforme a distância do depósito à sua casa. As informações do preço do cimento, valor do frete e distância do depósito estão no quadro a seguir. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Gente, tem uma pegadinha. Ele falou que são 15 sacos de cimento. Não é uma pegadinha, né? Mas tem que ficar atento nessas informações. Muita gente falou que não olhou esse 15 e se lascou. Então, ó, se o valor de cada saco de cimento é 23, 21,50, 22, 21, papapá, tinha que fazer 15 vezes esse valor. Então, você sabe que 20 vezes 15 é 300? Então, 21 vezes 15 é 300 mais 15, porque é mais uma unidade que subiu. Então, são 315. Depois, quanto que é 22 vezes 15?
é mais 15, né? Então são 330. E 23 vezes 15 é mais 15, então 345. E 24 vezes 15 é 13. Aí vocês vão falar, nossa, mas por que você está fazendo a tabuada aí do 15, né? Porque tá lá na tabela, ó. 23 vezes 15 é aqui. Tem o 22 vezes 15, que está aqui. Temos o 21 vezes 15, temos o 24 vezes 15. O único que não tem é o 21,50, né? Só que 21,50 está entre esses dois aqui. Se está entre esses dois, qual que é metade de 15? É 7,5, né? Então vai ficar 315 mais 7,5. Então 21,50 vezes 15 vai ficar 322,50. Tá. Ah, não entendi seu jeito, eu prefiro fazer multiplicação. Faça do jeito que vocês gostarem, tá? É só uma dica. Então, além disso, você tem que somar o frete, né? Então, o frete de cada um. Vamos ver se... Vou colocar aqui do ladinho, tá? O 23 deu 345. 1 vezes 10, porque é o valor do frete por cada quilômetro. E a distância é 10 quilômetros. Então, vai dar R$ 10 mais 345. 355. 21,50. 3 vezes 12 dá 36. 36 mais 322 dá 358. Ficou mais caro. 358,50. 1,50 vezes 14 dá 7, 21. 21 mais 330, 351. É o mais barato por enquanto. O próximo 315, tá? Só que tem 3,50 vezes 18, que dá 18, 36, 56, 54 mais 9, 63. 63 mais 315, 378. Ficou mais caro. E o último, R$ 5 mais 360, dá 365. O mais em conta, se a pessoa decidir pela opção mais econômica, ele vai optar por qual dessas opções? Opção letra C. Certo? Era mais conta, chata, né? Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500... Esse problema era muito doido. 500 quilômetros de sua casa. Então ele sai daqui da casa dele e tem o destino. Da casa dele até o destino tem 500 quilômetros. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km. Então, são 5 litros para cada 100 km que a moto dele tem de autonomia. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Esse é o tanque dele. Pelo mapa, observou que no trajeto de viagem, o último posto disponível para reabastecimento chama Estrela. Fica a 80 km do seu destino. Então, a 80 km, ele tem... Nossa, eu desaprendi a fazer uma estrela, gente. Pronto, tem a estrela ali, que é o posto. 80 km. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio, com os 22 litros, e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 km no seu destino. Então, depois que chegou no destino, ele vai deslocar aqui, sei lá quanto. Sei lá quanto não. Ele vai deslocar 200 km. E aí ele fala assim, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Tá, então, primeiro, ele vai andar quanto? Ele vai ter que andar 500 menos 80, né? Ele tem que andar 420 quilômetros. Quantos litros ele vai gastar nesses 420 quilômetros? Vamos fazer, né? Eu sei que ele gasta 5 litros para cada 100 quilômetros, então 5 litros ele gasta em 100 quilômetros. Para fazer 420, ele vai gastar X. Então 100x é igual a 420 vezes 5,
Corto um zero com zero. X é igual a 210 dividido por 10, que dá 21 litros. A autonomia dele era 22, tudo bem? Ele já vai rodar 21. Quanto que sobra? Então ali, quando ele para no posto Estrela, ele já tem 1 litro só. Ele só tem 1 litro para continuar a viagem. E quanto que ele tem que abastecer? Ele tem que abastecer até chegar no destino, mais 80. Ele vai andar lá 200 e depois vai voltar mais 80 para abastecer de novo. Então ele vai andar quanto, gente? 80 mais 200 mais 80 para voltar. Então ele vai ter que andar 280 mais 80, 360 quilômetros. Então aqui ele tem que abastecer, aqui quando ele para, ele tem que abastecer o suficiente para andar 360 quilômetros. 360 quilômetros. E aqui y, fazer outra regrinha de 3. 100y é igual 5 vezes 360, posso cortar um zero com zero. Y é igual a 5 vezes 36 dá 180 sobre 10, vai dar 18 litros. Aí a questão é, ele tem que abastecer 18? Porque tem na resposta aqui, ó, 18. O problema qual que é? Quanto que ele já tinha no tanque? Ele tinha 1 litro. Então, pelo menos ele tem que abastecer quanto, gente? Se ele já tinha 1 litro, ele precisa de 18, ele precisa pelo menos, no mínimo, abastecer 17. Letra C. Essa era a pegadinha da questão. Tudo bem? O próximo, um processo de aeração, que consiste na introdução de ar no líquido, acontece da seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1, o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume em 15%, em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de 10%. Ao final, ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. Tá, então aqui aumentou 15% e aqui aumentou 10%. Tá, os tanques T1 e T2 são prismas, né? Tá ali desenhado T1 e T2. Prismas retos retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L. Então é L e C. E o T2 é C sobre 2. Eu fiz ao contrário, né? C sobre 2 e L. E 2L. Tá. Enfim, dá a mesma base, né? Um dá L vezes C, o outro dá C sobre 2 vezes 2L, que dá L vezes C também. Os dois têm a mesma base. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento de líquido no T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X. Então a altura aqui é X. E ele quer saber qual que vai ser a alturinha daqui, né? Qual que vai ser a nova altura. A relação de X que tem, denotada por Y. Ele falou, a equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é... Gente, Y e X é o volume. Então, no primeiro, o volume é quanto? No tanque T1, o volume é a multiplicação das medidas, né? C vezes L vezes X. CLX. E no T2? T2, o volume é C sobre 2 vezes 2L vezes Y. Aqui eu corto, né? Fica CLY. Qual que é a relação de X e Y? Eles são iguais? Não, porque sofreu um aumento. Então, o X que saiu de X ali em T1, ele sofre 15% de aumento. Se ele sofre 15% de aumento, quanto que ele fica? Ele era X. Se ele sofre 15% de aumento, ele sofreu 0,15x de aumento. Então, aumentou 0,15. Se aumentou 0,15, ele era 1x. Se aumentou 0,15, ficou 1,15x. Aí depois ele aumenta mais 10%. Então, quanto que é 10% de 1,15? 10% é 0,115, né? Então, ele aumentou 0,115. Então, ele ficou com 1,265x. E esse aqui virou o nosso y. Então, a resposta certa é que o y
é 1,265. X, resposta letra A. 146. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir no ônibus, percorrendo 2 quilômetros, ou alugar uma bicicleta, percorrendo 3 quilômetros. O quadro fornece as velocidades médias dos ônibus e da bicicleta. Tá bom? Tá. Lembrando que ele vai ter que percorrer 2 quilômetros no ônibus e 3 quilômetros de bicicleta. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Ou que ele deve usar a bicicleta, né? A gente tem que saber um pouquinho, quase nada aqui de física, né? Porque a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. E como eu quero economizar tempo, eu tenho que saber que tempo é ΔS sobre V. Tá. E aí a gente tem que ver ali qual é a mais vantajoso, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vou fazer uma separaçãozinha aqui. E aí, aqui eu tenho as equações. Eu tenho que fazer ΔS sobre V. No caso ali, eu vou ter que fazer então, são 2 sobre 9, 2 sobre 20, 2 sobre 15, 2 sobre 12, 2 sobre 10, 2 sobre 30. 2 sobre 30. E aqui eu vou ter que fazer 3, né? 3 sobre 15, 3 sobre 22, 3 sobre 24, 3 sobre 15, 3 sobre 18 e 3 sobre 16. Aí, o que vocês tinham que fazer? Eu quero saber se a bicicleta é menor do que o carro, se o tempo é menor, né? E como que eu comparo frações? Eu olho para o denominador e tem que tirar o MMC, né? Tem que ver qual que é o mínimo múltiplo comum dos denominadores aqui. Então, entre 9 e 15, quem que seria? 45. Ah, como você sabe que é 45? Teria que fazer, gente. Teria que colocar aqui, ó. 9, 15. Dá por 3, 3 e 5. Dá por 3, 1 e 5. Dá por 5, 1 e 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Tem que fazer isso para todos, tá? Não tem escapatória. Então, 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 2, 10. E aqui a mesma coisa, 45. 45 dividido por 15, 3. 3 vezes 3, 9. 9 é menor que 10? Sim, costuma ser, né? Então, aqui no caso, as segundas-feiras compensa. É um tempo menor. 20 e 22, quem que é o MMC? Aqui é meio chato de fazer, né? Aqui é meio chato porque é 110. 110 e 100, eu acho, né? 110, 110. 110, não é 110, não. Você viu fazendo de cabeça como a gente erra, né? 100... Ali, eu vou por 220, né? 220 com certeza. 220. 220 dividido por 20, 11. 11 vezes 2 dá 22. E 220 dividido por 22 dá 10. 10 vezes 3, 30. 30 não é, né? E vai ter que fazer isso com todos, gente. Não tem escapatória, tem que fazer. Aqui o MMC entre 24 e 15 é 8, 24 vezes 5, 120. 120. 120 dividido por 24, 5. 5 vezes 3, 15. 120 dividido por 15, 8. 8 vezes 2 dá 16. Então esse aqui cabe. 12 e 15, um pouco mais fácil, é 60, né? 60. 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 2, 10. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 3, 12. Não. 10 e 18 dá, vou pôr 90.
90 dividido por 10, 9 vezes 2, 18. E 90 dividido por 18, 5. 5 vezes 3, 15. Também vale a pena. 16 e 30, 16 e 30, só 480 mesmo. 480 dividido por 16 dá 30. 30 vezes 3, 90. 480 dividido por 30, 16. 16 vezes 2, 32. Então, é isso, né? Então, isso aqui não compensa mesmo. Resposta: segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, letra C. Lembrando, gente, que não é o gabarito oficial, ainda é um extraoficial, tá? Aqui era pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziam miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica em 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros. O que é 100 micrômetros? Também a gente pode usar da física, né? Um micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento? Micrômetro. Então são 100 micrômetros, da física. Lembra o mi? Então micro, né? Micrômetros. E 100 micrômetros, lembra, é 10 a menos 6. 10 a menos 6 metros. É a milionésima parte de 1 metro. E aí, notação científica, ó. Eu posso cortar esses 2 zeros daqui e o número fica menor, né? Então, 1 vezes 10 a quanto? Se o número ficou menor, a potência fica maior. Eu diminuí 2 casas do meu número, então minha potência vai ficar 2 unidades maior. Quanto que é menos 6 mais 2, gente? Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então, menos 4 metros. Resposta letra C. Era uma questão mais rapidinha. 148. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer a descrito na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 71, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida de módulo m. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Tá. Então você vai pegar a largura e vai dividir em 14. Né? Dividir em 14 partes e cada parte aqui é m. M, enfim. O comprimento dessa bandeira tem 20 m. Então, assim, uma bandeira oficial ele tem que ter 14 m, 14 partes, por 20. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. Tá. Essas distâncias aqui, ó. Essas distâncias é de 1,7. E o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. O raio, né? Então o diâmetro tem que ter 7 m. 3,5 mais 3,5. Né? O raio tem 3,5, o diâmetro tem 7 m. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde, 180 por 150 centímetros, e amarelo, o quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível. Tá. Então, gente, presta atenção. A bandeira tem que ter, a oficial, tem que ter 14 por 20. Vou fazer aqui do lado, ó. Bandeira oficial, ela tem que ter 14 por 20. Ele pegou um tecido lá, qualquer, e viu que tinha 180, 180 por 150. Eu vou comprar o 180 com 20 ou com o 14? Não só da forma que eu desenhei, mas tem que ser comprado o maior tamanho, porque ele quer fazer a maior bandeira possível. Então, um desses dois tamanhos ele está em desacordo.
E a gente tem que desconfiar do 150. Como assim? A bandeira oficial é 14 por 20. Ele pegou um pano de 150 por 180. O maior comprimento é o 180, certo? Tá. Eu vou pegar o 180 e comparar com a bandeira oficial, que tem que ter 20 ali no maior comprimento possível. Então eu vou falar assim, que os 180 centímetros do meu pano, ele tem que estar comparando com meus 20 m. Só que aquele 150 eu não sei se está em acordo ou desacordo com meus 14 m. Então eu vou falar lá, os 14 m que é o oficial, tem que estar em acordo com X centímetros da minha bandeira, do meu pano, né, que eu vou fazer. E aí, regrinha de 3, vamos lá. 20x é igual a 180 vezes 14. Posso simplificar, ó, corta 0 com 0. 2x é igual a 18 vezes 14. Posso simplificar também 2 com 14, vai dar 7. E aqui dá 1. Então, x, 1 vezes x é x. 18 vezes 7, 8 vezes 7, 56. 7 vezes 1, 7, mais 5, 1, 2, 6. Aí, ó, tá em desacordo. Então, oficialmente, ele tem que ter 126 centímetros. Então, a gente vai ter que cortar uma parte dessa bandeira aqui que está sobrando. Desse pano, né? Não da bandeira ainda. Ele vai fazer. Tá bom. Aí ele vai ter 126 centímetros. Só que lembra que a medida M, ele divide em 14. Aqui, ó. Lembra que a gente dividiu em 14? Que é o oficial lá, que ele fala? Então, aqui que é o 126 agora, a gente vai ter que dividir em 14 também para ficar no tamanho oficial. Então a gente vai fazer ali. Para descobrir o valor de M, né? Lembra? 14M é igual a 126. Então o M tem que ser 126 dividido por 14. Tá, a medida do M vai dar, vamos ver, 14, 28, 56, 84. 84 mais 14, 98, mais 14, 112, mais 14, 126. Então dá 8. 8. O M dá 8? Não, o M dá 9, tô louco. Tô com 9 dedos levantados aqui. Falei 8. Tá, o M deu 9. Se o M deu 9, aí ele está perguntando qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deve ser comprado para confeccionar o círculo. Então o círculo aqui, ele vai recortar um quadrado azul, que ele vai cortar daqui, ó, né, para colocar o círculo. Só que esse quadrado azul, quanto que ele tem que ter de lado? É justamente o diâmetro do círculo. Tá vendo ali, ó, o 7m. O 7m aqui é justamente o lado do meu quadrado. Então, se o m deu 9, quanto que é o lado do quadrado? 7 vezes o m, né? Que dá 7 vezes 9, 63. Essa é a medida do lado do quadrado da minha bandeira. Letra D. Tudo bem? Próximo. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extra. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Então, ó, o que já foi vendido, ele falou que está numa cor mais escura. A razão, o que é razão? É a fração, uma divisão, proporção, né? A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus. Então, ele quer saber a relação de vendidos pelo total. Quantos assentos já foram vendidos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui tem 16 vendidos. E qual que é o total?
É só ver, né? Tem 42 assentos. 42 assentos. 16 sobre 42. Não precisa simplificar, porque nas respostas ele já deu a letra A e de cara. Beleza? Questão tranquilinha. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo reto retângulo. O retângulo reto com volume igual a 28.000. Então, paralelepípedo reto retângulo. Beleza. E aí cabe 28.080 litros. Tá. Em uma maquete, ele fez uma maquetezinha. E na maquetezinha dele, essa caixa d'água tem 3,51, 2 e 4. Enfim, não nessa ordem necessariamente, mas tem essas dimensões. Ele perguntou assim, a escala usada pelo arquiteto foi... Então, na medida real, ele vai ter x centímetros, y centímetros e z centímetros. Eu não sei quanto que vai ter. E aqui, vamos ver como que vai ficar essa escala aqui. Se eu multiplicar 4 vezes 2 vezes 3, 51, para ver o volume, isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 3, 51. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5, 40. Sobre 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. Deu 28,08 centímetros cúbicos. Tá. Só que ele falou em decímetro, né? E decímetro como que é? Para passar para litro. Então, a gente tem que ver o seguinte agora. O volume real, ele tem 28.080 litros, né? 28.080 litros. Esse é o volume real. Esse aqui é o da maquete. Tá. Isso aqui passado para decímetros cúbicos dá o mesmo, né? É a mesma conversão aqui. Decímetros cúbicos. Só que de decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente multiplica por 1000, né? Porque tá o cubo. Isso aqui vai ficar 28.080.000 centímetros cúbicos. E agora que tá. Desse carinha para esse cara, o que aconteceu? Qual que é a relação que ambos têm? Então a gente pode fazer assim, 28.080.000 dividido por 28,08, aí vai ficar 1 milhão, né? Como se aqui é 1 milhão. 1 milhão. Ah, então significa que a escala é 1 para 1 milhão? Não. Por que que não é 1 para 1 milhão? Até porque nem tem na resposta, né? Não é por isso. Mas o que a gente está comparando? A gente está comparando dimensões cúbicas. Se está comparando dimensões cúbicas e a escala é usada para... A escala é sempre 1 para alguma coisa. Só que aqui é 1 centímetro no mapa. 1 centímetro no mapa. E aí, 2 pontos, tantos centímetros na vida real. Aqui, reparem que eu estou falando de centímetros, não é centímetro cúbico. Se eu estou falando de centímetros, aqui está uma relação de centímetros cúbicos, né? Essa aqui é uma relação de centímetros cúbicos. E como que eu transformo de centímetro cúbico essa relação para uma relação de centímetro? Se eu tivesse centímetro e quiser centímetro cúbico, é só pegar o centímetro e elevar ao cubo. Eu quero ao contrário aqui, eu tenho uma relação de centímetro cúbico e eu quero voltar para centímetro. O que eu faço? Tiro a raiz cúbica. Raiz cúbica de 1 milhão, quanto que dá? Aqui, como tem vários zeros, é mais fácil, né? Conta quantos zeros tem e divide por 3, né? Então são 6 zeros, 6 dividido por 3 dá 2. Então isso aqui vai ficar 100. 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão. Então qual que é a escala em centímetro? Essa aqui é a relação em centímetro. Em centímetro. A relação em centímetro é 1 para 100.
Beleza, gente? Já já, parte 2.